E aí, galera, atualizações. Eu recebi a carta de aprovação do CFNAE no dia 21 de maio. Aí, no dia 22, eu recebi o I-20. E aí, com o I-20 em mãos, que é o documento que a escola prepara, mostrando que você foi aceito na escola, né, e que você tá indo realmente para estudar. Com esse documento, você pode aplicar para o visto. Então, no dia 22, eu recebi esse documento. No dia 29, eu preenchi o visto, o DS-160. Quando você recebe o I-20, você tem que pagar uma taxa. Ela é de $350. É uma facada. E lembre de olhar também a cotação do dólar no dia, viu? Porque quando eu fui pagar, tava altíssimo. Aí, depois que você paga essa taxa, você pode solicitar e fazer o preenchimento do DS-160. E aí, a taxa do DS-160 no momento, tá de $185. Outra facada, mas é isso aí. Fiz o pedido dia 29, no meu agendamento tá pro dia 10 de junho. No caso, daqui a 2 dias, na verdade, amanhã, porque eu moro em Sergipe e aí eu vou fazer em Recife. Hoje já é a madrugada de domingo, e aí de manhã cedinho eu vou pra Recife pra fazer a entrevista no dia 10, na segunda-feira de manhã. Tá marcada pra 7h45, por ordem de chegada, né? Mas tem que chegar cedinho. Tem que chegar antes desse horário. E é isso, gente, eu não sei nem o que falar. Meu Deus, sério. Esse vídeo é, tipo assim, a prova de que Deus faz muito mais do que a gente pode imaginar. Tipo, tudo isso que eu tô vivendo era um sonho muito grande. E se você tem esse outro sonho, ou outro, enfim, confie. Confie nele, entregue nas mãos dele. E se for da vontade dele, vai ser feito, vai acontecer. Eu tô, assim, dá uma ansiedadezinha, aquele friozinho na barriga. Mas eu tô em paz. Minha força, minha paz, assim, que tem me tranquilizado tem sido versículos, a Bíblia, orar, entregar nas mãos de Deus. Eu não tenho apoiado minha confiança em relação à aprovação. Porque eu já fui tantas vezes para os Estados Unidos, porque eu tenho condições de me manter lá, porque, sabe, tipo, é uma escola muito conhecida e tudo mais. Que são coisas que facilitam a aprovação. Mas eu sei que se Deus não quiser isso, não vai acontecer. Mas eu creio que a nossa vontade já está alinhada, a minha e a dele. E vai acontecer, sabe? Eu creio que foi um sonho que ele colocou no meu coração. E é isso que está se realizando. Provérbios diz que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, tenha cuidado com o que você pensa, sabe? Eu digo isso porque eu tenho pensado muito. Eu lembro, antes de eu receber a aprovação do CFNAE, eu lembro que o meu pensamento era, tipo, a carta que eu ia receber, e eu já ia visualizando, eu já imaginava a carta e lá o nome Congratulations, que eu sei que nessas cartas sempre tem, assim, no início parabenizando por você ter sido aprovado. E agora, meu pai me lembrou que na entrevista do visto, quando nós fomos aprovados, eles falam assim: parabéns, visto aprovado. E é isso que eu tenho pensado, eu tenho imaginado, sabe, tipo, já saindo do consulado, pulando, saltando e, tipo, contando pra eles que foi aprovado, tipo. E é nisso que eu tenho me apegado, assim, de, sabe, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se você tá nesse processo, entregue nas mãos de Deus, sabe? Que, tipo, eu tô assim, que a vontade dele seja feita e que eu esteja em paz. E agradeça antes de acontecer. Agradeça antes de acontecer. Peça pra Deus em oração e agradeça como já tivesse recebido. E é isso que eu tenho feito. Agradeça como se já tivesse acontecido.
porque pra Deus já aconteceu. Então, nós precisamos ser gratos. A gratidão toca o coração de Deus. É isso. Por agora é só, deixa eu dormir. Olhar para a cruz, para o sangue de Jesus sobre a sua vida, você pode dizer: ali está o meu valor. E pensando nisso, eu quero compartilhar com você a história de um homem. Não dormi quase nada essa noite. Mas estou em paz. Fiquei lendo a Bíblia. É isso, tá ouvindo, vovó? Estou em paz. Já estou pronta. Já são... que horas? 6h39. 6h39. Minha entrevista tá marcada pra 7h40. E acordei... nem dormi de noite. Enfim. Só registrando a loucura que é passar pelo processo. Não só pelo processo de visto, mas por um processo de dependência em Deus. Gente, é muito doido. Porque, tipo assim, um dia você acorda, tipo, eu acordo super desanimada. Tipo, meu Deus, parece que tudo tá se acabando. E aí, depois ao longo do dia, Deus vai me animando com louvores, tudo. E aí eu fico... ah! Aí, tipo, eu fico super animada. Aí chega momentos que, tipo, eu tô super animada e aí vai... sabe? É altos e baixos. Mas tendo sempre uma certeza constante, entendeu? De que Deus tá no controle. Então, vai dar tudo certo. No momento eu estou animada. Mas hoje eu acordei super mal. Então... passando pra dizer que estou com quem sonha. Deus proverá. Ele já proveu. Já tá tudo resolvido. Eu não tenho nem me preocupar. Um peso foi tirado das minhas costas. Que prova, hein? Ajeitando aqui as documentações. Já são, acho que umas 11, 10 horas, não sei. E amanhã de manhã... Venha! Olha ela, galera. Como você está se sentindo sobre tudo isso? Eu chego a tô com a bochecha vermelha nervosa. Ah, não sei. Eu tenho que aceitar, né? Porque eu não vou impedir. Amém. O horário que ia terminar aqui, né? Pra não ter que voltar lá, né? Graças a Deus ela foi aprovada. Entendeu? Então, assim... Na hora que eu tava na fila pra ser direcionada pra cabine, a mulher mandou eu ir pra uma cabine lá, que era consular, era um senhor. E ele tava entrevistando uma menina, na mesma faixa de idade que a minha. E ela tava aplicando pra estudante também, pra ficar 3 anos. Venezuelana, inclusive. Aí a entrevista foi em inglês, eu tava entendendo o que eles estavam falando. E aí, sobre a minha entrevista que eu fiz em Recife, ele pediu pra eu colocar, no final da entrevista ele pediu pra que eu colocasse as digitais. E aí, como foi negado, eu achei que ao colocar digital era pra negar.
E aí quando eu vi o consular pedindo pra essa menina colocar as digitais, eu achei que ele ia negar, mas aí ele aprovou. Então eu já fiquei alerta nisso, porque era uma coisa que estava me preocupando. Quando foi a minha vez de ser entrevistada, né? Ele perguntou o que eu estava indo estudar, qual a importância desse estudo, porque eu estou indo fazer nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Perguntou se alguém da minha família é ligada nessa área. E aí eu fui respondendo. A entrevista começou em inglês. Ele me perguntou sobre se eu já fui para os Estados Unidos, quando foi a última vez que eu fui, quantos dias eu fiquei, então foram 20 dias. Perguntou se eu tenho família lá. Eu disse que não, que minha família tá toda aqui no Brasil. E aí foi quando ele perguntou essas perguntas mais complexas, assim, do porquê que eu quero ir. Ele perguntou em inglês, e aí, como era uma coisa mais complicadinha de explicar, eu fui respondendo em português. Aí, a partir daí, ele foi fazendo a entrevista em português. Eu respondi que da importância do diferencial, que é essa escola, que não é só uma teologia normal, que tem culto todos os dias, faz parte da grade curricular. Vou ficar lá no campus, a moradia é no campus, então os alunos ficam completamente imersos, né? Perguntou quantos anos que eu vou ficar, então são 3 anos. E aí sobre se minha família é envolvida nessa área. E aí eu disse que meu avô era pastor, que ele também fez faculdade de teologia e meu pai também fez seminário teológico. Ele começou a perguntar sobre as finanças, então quem iria patrocinar a viagem. Perguntou se eu tinha extratos, se eu tinha comprovação financeira para isso. E aí eu entreguei os extratos, com o que meu pai trabalha. Eu disse se a gente ia ter essas condições para pagar essa viagem. Eu disse que sim, vai sim. E aí depois de ele perguntar sobre o patrocínio, tudo, quem estava arcando com isso, ele pediu para que eu colocasse, né, as digitais. Aí, se fosse em outro momento, eu com a cabeça de que era para reprovar, eu poderia até começar a falar uma besteira para tentar mudar a cabeça dele. Mas como eu vi que a menina tinha sido aprovada apesar disso, né, que não tinha nada a ver, eu coloquei e aí ele falou, visto aprovado. Falo até meio embolado, mas aí eu entendi, agradeci e saí. Sigo chocada, tentando entender tudo. Gente, eu nunca vou conseguir entender, porque realmente foram milagres. Tô muito chocada agora. Hoje acho que foi um dos dias mais difíceis até agora. Se não mais. Ai, hoje foi a primeira vez que eu vi os meus amigos depois de ter tido, né, a confirmação do visto aprovado. E foi muito mais difícil do que eu imaginava. Cara, foi muito mais difícil porque a ficha ainda não tinha caído. E hoje, falando com ele sobre tudo mais, a ficha caiu. Tipo, não totalmente. Mas assim, eu entendi mais um pouco o que tá acontecendo. E tá doendo muito. A gente chorou. Nossa, Mas foi assim, um dos momentos mais especiais que a gente já teve. Só que tá doendo muito, cara. É isso, eu não posso falar muito, senão eu choro.